surgiu, então, o hidreto. Hidretos, aqueles compostos que são de 2 elementos, e um deles, obrigatoriamente, é o H. Assim como o hidreto molecular, dos quais os mais interessantes são os hidretos ácidos. Por que hidreto ácido? Porque dentro d'água ioniza H+. Esses 3 hidretos, eles são hidretos moleculares, ligação covalente, mas não ionizam o H. Água, metano e amônia. Bem, com a característica, lembrando, de que o H é sempre o positivo. Os hidretos, 2 elementos, um deles é o H. Quando estiver ligado a metal, a primeira observação é que o H que é o negativo, porque ele é o que puxa com mais intensidade o par. Bem, os hidretos iônicos, portanto, a ligação iônica, pela diferença das eletronegatividades, acima de 1,7, eles têm metais representativos. Metais representativos alcalinos terrosos. Ele se decompõe pelo calor e também reage com água. E numa troca de íons, o positivo com o negativo, da hidróxido de lítio, o hidrogênio positivo da água, que o hidrogênio negativo do óxido, porque com metal ele se torna negativo. O H negativo do hidreto com H positivo do óxido, ou do hidreto molecular, vamos ter hidrogênio. É uma característica interessante, que os hidretos iônicos reagem com água produzindo hidrogênio. Temos, agora para o final, essas 2 reações e o terceiro tipo de hidreto, que eu deixo para a sobremesa, é a cereja do nosso bolo. As 2 reações que você já viu é sobre a excessiva energia de reação do sódio. O sódio metal alcalino, ele é sólido no meio ambiente, temperatura ambiente, mas ele é conservado no querosene. Justamente porque o sódio, ele reage com a água explosivamente. Se você colocar a água na forma de HOH, vai ficar mais visível a substituição. O lítio, o sódio entra, hidrogênio sai. Se sai na quantidade 2, vai sair na forma de H2. Então, se você pegar dobrado, então pegar 2 sódios, você vai ter NaOH em 2 quantidades. A natureza do sódio é deslocar, substituir o H. Aí você reconhece a energia do metal alcalino. A água, uma substância consagradamente equilibrada. Diante de um metal alcalino, ela se destrói. Para destruir a água molecularmente, está aqui um dos pouquíssimos exemplos da água ser destruída. E, então, é uma característica do metal alcalino, por isso guardado no querosene e com todo o carinho. E nessa reação é aquela que pode-se fazer cortando um pedacinho de sódio e colocando num chafariz. O que acontece? Além da substituição, tu terá o desprendimento de um gás. Um gás altamente combustível. E, mais ainda, essa reação altamente exotérmica. Então o crime aqui é perfeito, é completo. Primeiro, você quebra a cara da água tão estável, você produz um combustível e explode esse combustível pelo calor que a própria reação deu. Tá certo? Então, o sódio com água vai dar tudo isso. Para isso, então, você multiplica por 2. Porque se você não multiplicasse por 2, ia sair um átomo só. Teria que pegar meia molécula. Para pegar a molécula inteira, eu multipliquei por 2. Então, eu vou ter NaOH em 2 quantidades e vou ter H2. E a cereja do nosso bolo, completando esse presente que eu estou te dando. Eu sou professor aposentado, mas tento continuar sendo educador. Bom, é a terceira classificação dos hidretos.
hidreto molecular, dos quais os hidretos moleculares do grupo 17 forma ácido. Hidreto iônico, que, por sinal, reage com água e se decompõe pelo calor. E os hidretos metálicos. Bem, os hidretos que têm metal representativos são hidretos iônicos. Os hidretos que têm metal de transição não são chamados iônicos, apesar de serem classificados como iônicos. Eles são chamados de óxidos de hidretos metálicos ou intersticiais. O que é intertício? Intertício é aqueles buraquinhos micro-nanoscópicos que existem na matéria. Lá naqueles buraquinhos é que esses hidretos metálicos se acomodam. Esses hidretos metálicos ou intersticiais são feitos de metais de transição, dos quais eu destaco o níquel, titânio, vanádio e platina. Por quê? Se os hidretos eles têm brilho metálico bonito, são duros, têm aspecto sólido, são sólidos e têm um brilho especial dos metais, característica dos metais. Eles são quebradiços. E como é que eles quebram? Eles quebram pelo calor. Estamos imaginando um catalisador automotivo. Aquele equipamento desenvolvido, graças a Deus, por muitas pessoas, aquele catalisador automotivo que transforma os gases que saem da combustão altamente nocivos ao meio ambiente em menos tão nocivos assim. Esses catalisadores automotivos ou conversores catalíticos, eles transformam as substâncias gasosas. Para que esses dois gases reajam, tu tem que pegar, vem cá, se dão as mãos aqui, ou se dão empurrada de uma vez. Tem que trazer eles juntos. Se são gases, são partículas que têm muito pequenas, altíssimo movimento, não dá para se encontrar. Qual é a forma que eu tenho de trazer eles para perto, um olhando para a cara do outro? Fazendo passar por aqueles catalisadores, que tem dentro deles varas finas, bem compridas. A superfície da vara é uma superfície muito grande, porque a vara é comprida. E essas varas são constituídas desses metais de transição. Os metais de transição na forma de hidretos metálicos, lá nos interstícios da matéria. Quando esses gases que têm que reagir estão num ambiente bem fechado, bem apertado, como os ônibus das cidades, na hora do rush, é um aperto, pelo amor de Deus, só eu sei porque eu utilizo todo dia. Os gases se transformam em menos nocivos e favorecidos pela superfície de contato. A superfície de contato daquele material, que agora virou pó, é muito grande. E os gases necessariamente têm que passar por eles. E passando por eles, há a conversão. Então, hidreto metálico com metal de transição são os hidretos que provocam essa transformação maravilhosa que veio a partir dos anos 90. Bom, com um detalhe, quando no futuro você trabalhar com catalisador, você vai colocar em cima da flecha, tá vendo? O reagente dá o produto. Em cima da flecha, tu coloca aquelas substâncias que favorecem a reação, que aumentam a velocidade da reação. E, nesse caso, eu teria que colocar o níquel, o titânio e a platina, principalmente esses três. São os catalisadores da reação. Hidreto, portanto, o quinto grupo, é um grupo de átomos, um grupo de substâncias extremamente importante para a nossa química e para o nosso bem-estar do dia a dia. Tote ao seu dispor.